De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho do trabalho dos bombeiros militares aqui no município, na companhia do Wendel Possetti. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui na Educadora, falar um pouquinho do trabalho do Corpo de Bombeiros aqui na cidade. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo espaço. Começo com uma questão do Márcio, né, colocando a respeito da área de atuação, não é? Essa área de atuação é só local ou a cidade também presta serviço para o entorno? Sim, a Estação de Bombeiros de Batatais, geograficamente, ela vai atender todos os municípios mais próximos a ela. Por exemplo, a gente pega Brodowski, que antigamente também era atendido por Ribeirão Preto, agora passa a ser atendido por Batatais devido à distância geográfica. Então, a Estação de Bombeiros de Batatais, ela compreende atendimentos na cidade de Batatais, Brodowski, também Altinópolis e Santo Antônio de Alegria. Uhum. E é interessante também deixar isso claro, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam compreendendo que a atuação é só local, como de fato não é em nenhuma base. Não, nenhuma base. Tanto é que antes da instalação do Corpo de Bombeiros em Batatais, o Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto era acionado aqui para o município de Batatais. Uhum. Então, sempre geograficamente, a estação de bombeiros mais próxima à emergência que estiver sendo necessitada, que vai ser deslocada aí a viatura. Perfeito. E nós tivemos casos no passado também, quando a gente estava vencendo aquele ciclo de incêndios muito grandes, não é? Que até Franca uma vez foi acionado, né, em função de Ribeirão também estar saturado nos atendimentos. Exato, exato. O Corpo de Bombeiros é uma rede bem grande com relação a apoios, né? Então, a gente primeiro tenta localmente resolver a situação, depois regionalmente, e aí a gente vai até aumentando até nível estadual, se for o caso. Existem forças-tarefas em cada área de atuação do Corpo de Bombeiros que pode ser acionada a qualquer momento, em qualquer parte do estado, se houver necessidade, em grandes eventos. Perfeito. E é interessante também destacar isso, né? Porque às vezes a gente tem incidentes de maior porte, aí a gente viu isso no país, né, como foi o caso de Mariana, entre outras questões, e que de fato, né, inclusive unidades de outros estados eram deslocadas. Exato, existe um sistema nacional de segurança contra incêndios e que vai se ramificando, né, estadual, regional, até local. Então, dependendo da extensão daquela emergência, vai ser essa abrangência dos apoios que serão necessários. Perfeito. Também falar a respeito, né, a gente fala da atuação geográfica e tem da atuação rotineira aí, não é? Que é quais são os tipos de emergências que vocês podem atender? Sim, por força até desde a Constituição Federal, lei estadual, lei federal, lei estadual, alguns decretos, algumas leis complementares, ali a gente vai ter a designação de todos os atendimentos prestados pelo Corpo de Bombeiros no estado de São Paulo, que engloba basicamente ocorrências de prevenção e combate a incêndios, salvamentos de todas as espécies e atendimentos pré-hospitalares e casos clínicos em toda a área de abrangência aqui do estado. Perfeito. Então, por isso também, né, acho que fica muito gravado nas pessoas, né, questão de bombeiros / incêndio. Né? E não é só isso, né? Essa é uma visão muito limitada. Exatamente, isso. Incêndios, salvamentos e resgate. Inclusive está explícito em todas as regulamentações aí, todas as leis e decretos, todas essas partes. Além de prevenção, o trabalho de prevenção do Corpo de Bombeiros atualmente, ele é muito forte. Então a gente tem centralizado regionalmente por exemplo, o nosso bombeiro educador, que presta o atendimento aí nas escolas estaduais. A gente tem a situação também do nosso regulamento de prevenção contra incêndio, que é uma área também que está sendo dado bastante ênfase, né, para a gente ter essa prevenção com relação às edificações sujeitas ao decreto estadual de combate a incêndios. E é interessante também destacar isso, né, que muitas vezes as pessoas esquecem a prevenção, não é? Em todos os sentidos. A gente fala aqui de saúde, né, todo mundo quer o remedinho, quer a consulta pelo problema já instalado e ninguém fala de saúde preventiva, né? No caso dos bombeiros, quando a gente fala, por exemplo, de um AVCB ou de uma outra questão técnica assim, é importante justamente para isso, né, para que não se tem. O melhor é que a gente não tivesse nenhum tipo de problema. Exatamente. A prevenção é sempre o melhor em tudo, né, Luciano e telespectadores?
um trabalho preventivo bem feito, ele vai minimizar possíveis danos a pessoas ou ao patrimônio, ou principalmente também ao meio ambiente, que agora, inclusive, a gente está chegando numa época do ano aí bastante sugestiva a ter alguns problemas com relação a queimadas. Então, um trabalho preventivo é essencial para minimizar esses danos. Muito bom. Poccetti, a pergunta aqui é do José Ricardo, com relação, uma coisa que a gente falava no intervalo, do volume de atendimentos, e quais os principais chamados nesse primeiro momento que vocês tiveram. Sim, a gente passou a fazer essa estatística a partir do mês de abril, porque pegando já o mês fechado. Sim. Na verdade, nossos atendimentos, eles começaram efetivamente aqui na cidade no dia 8 de março. Mas pegando em consideração, por exemplo, o mês de abril, eu tenho aqui alguns dados. No mês de abril, a ocorrência de maior incidência foram os acidentes de trânsito. Atendemos aí só no mês de abril 24 acidentes de trânsito, e também as capturas de animais, E aí capturas de animais de vários tipos de animais, Mas normalmente a gente tem ali algum problema com cachorros, gambás, cobras. Então, também foram atendimentos bastante solicitados aí durante o mês de abril. Já agora na virada do mês de maio, Luciano e telespectadores, já com essa sazonalidade da época do ano, da época de seca, houve-se uma inversão aí no tipo de ocorrências atendidas. Nós já estamos aí na metade do mês, A gente acaba de passar da metade do mês e já tivemos aí de incêndio em vegetação natural já mais de 20 solicitações, Então é uma demanda que deve se intensificar agora nesses próximos dias, nos próximos meses, e é uma preocupação nossa do Corpo de Bombeiros essa conscientização da população com relação a esse tipo de risco que a gente corre aí, o nosso meio ambiente corre com relação às queimadas urbanas. E é interessante colocar isso, porque quando a gente fala, por exemplo, das queimadas urbanas, das vegetações, raramente a gente tem causa espontânea, como vamos dizer assim, um raio, etc., que pode gerar, A maioria tem o dedinho de alguém, ou colocando diretamente fogo, ou deixando o material que vai gerar essa combustão. Perfeito. Uma ignição espontânea num fogo pode acontecer? Claro que pode, mas é muito raro realmente. Então a ação humana, por dolo ou por culpa, com certeza é o fator aí preponderante para esses incêndios iniciarem. E quando a gente fala aí, dentro dessa perspectiva, a ação mais simples, normalmente a pessoa associar, um cigarro, etc., mas uma embalagem com um papelzinho laminado lá, a embalagem do salgadinho, isso pode iniciar um incêndio, sim. A latinha do refrigerante, tudo isso Sim. é fator. Dependendo ali, principalmente das condições climáticas do dia, claro, qualquer situação dessa que você relatou já pode dar início aí sim a uma combustão, Então a gente sempre pede à população, pensando primeiramente, Luciano, em terrenos urbanos, que cada proprietário tome conta do seu terreno, mantenha sempre com o mato cortado, porque apesar de pode não ter sido ele o responsável por um incêndio, mas ele é o responsável por aquele terreno. Então a responsabilidade de manter aquilo limpo e sem riscos para que ocorra um incêndio é do proprietário. Então a gente pede aí a contribuição de todos os moradores, manter sempre aparado aí seus terrenos. Claro, o poder público também fazer a parte dele, e que eu estive aí presente junto ao secretário de Meio Ambiente recentemente. Existe um trabalho, sim, eles focam bastante também aí em tentar manter suas áreas públicas em situações sem risco de incêndios. Vale também a população estar informando aí o poder público com relação a algum terreno público que esteja em condições de risco. Muitas vezes pelo excesso de terrenos ali, a prefeitura não consegue estar se monitorando o tempo todo. Então vale também que os munícipes informem o poder público sobre alguns endereços aí que tem necessidade da poda do mato, evitando aí qualquer risco desses incêndios. Exatamente.
E, de fato, né, é um conjunto de fatores e que principalmente tem que estar ligado com essa informação da população, né, compreendendo das suas responsabilidades e também, como você colocou, né, o proprietário do terreno ele é corresponsável, mas quem coloca fogo também está cometendo um crime ambiental. Com certeza, com certeza. Pode ser até tipificado como um crime ambiental, né? Então, se alguém conseguir visualizar, estar vendo alguém cometendo esse ato, pode estar sendo acionado aí o policiamento de área, via 190, também o Corpo de Bombeiros via 193 para tomar conta ali daquele incêndio, para que ele não se propague e torne um incêndio de grande proporção, mas a responsabilização do ato incendiário é importante também seja feita na medida do possível. Então, um acionamento aí dos órgãos policiais para tentar aí a apreensão daquele indivíduo, daquela pessoa que está fazendo esse crime. Exatamente. E mesmo, né, aquele chamado fogo controlado, né, que se faz muitas vezes em áreas rurais, etc., né, tem que ser feito com autorização, né? A gente via toda a discussão das equipes aqui reunidas no município para políticas nesse sentido, né, preventivas que foram feitas no ano passado, mas tem que ter um acompanhamento e toda uma ação. Exato, exato. Mesmo esse fogo controlado, ele não pode ser feito a bel prazer do proprietário, né? Então, existem aí os caminhos legais para que ele consiga fazer isso. Se houver outras formas de se desfazer daquele material vegetal ali que ele roçou, é o ideal, não é? Mas não, mesmo a queima controlada, mesmo com ele tomando conta daquela situação, ele necessita aí de autorizações superiores. Fundamental isso, né? No caso de resgate de animais, né, a Cristina colocando isso, né? Como é que é feito o manejo especial dos animais silvestres, né? São já reencaminhados? Tem parceria aí no caso, né, desse animal tá machucado? Como é que funciona? Isso, também foi um assunto que a gente está tratando aí junto à Prefeitura Municipal, porque com a nossa chegada, algumas demandas para o poder público acabam sendo geradas, né? Então a gente já está em contato com o pessoal da Prefeitura Municipal, Meio Ambiente, inclusive, para a gente conseguir uma destinação um pouco mais apropriada em caso de animais resgatados que necessitem de serviço veterinário, não é? A gente conta com o apoio, por enquanto, de algumas ONGs de proteção animal aqui da cidade, que sempre que a gente precisou, nos atendeu prontamente, não é? No caso da gente fazer uma captura e precisar fazer o manejo de algum animal silvestre que não esteja ferido, ele de imediato já é solto em habitat natural, né? Então a gente tem algumas reservas ambientais, alguns locais da cidade, que a gente acaba levando esses animais aí para eles continuarem normalmente aí sua vida na natureza, né? Mas sim, é uma preocupação também essa situação de um encaminhamento mais adequado para animais que estejam feridos. E que é fundamental, né? A gente acaba vendo isso, até porque é isso, né? O animal silvestre no meio urbano, né? Ele acaba se colocando mais em risco e muitas vezes até as pessoas desavisadas, infelizmente, acabam ferindo os animais. Acaba gerando um acidente, né? A pessoa quer brincar com um animal que ela não conhece, realmente pode gerar um acidente. Luiz Felipe, também com uma questão interessante, né? A gente falando dos atendimentos, não é? A gente falou primeiro da questão geográfica e ele perguntando também a respeito da demanda, né, desse entorno, né? Se tem sido similar à da cidade. Todos os atendimentos, desde a nossa chegada aqui em Batatais, cerca de 90% dos atendimentos são no município de Batatais, né? Então aí a gente tem uma demanda ainda pequena nos outros 3 municípios de atuação. Até porque, Luciano, nós temos em todos esses municípios que fazem parte aqui da nossa estação de bombeiros, a gente tem alguns contatos nas prefeituras municipais para que solicitações de algumas demandas que o próprio município consiga resolver sem a nossa presença, eles mesmos estão fazendo esses atendimentos. Então, acontece bastante aqui, por exemplo, de uma captura de um pequeno animal lá em Altinópolis, por exemplo. A gente tem alguns contatos com as defesas civis desses municípios e que eles próprios fazem primeiro esse atendimento e apenas
apenas em situação que eles não consigam é que a gente acaba se deslocando. Então a gente evita aí um deslocamento um pouco mais longo, mantendo-se de prontidão para ocorrências um pouco mais graves. É claro que já aconteceu, por exemplo, de incêndio em residência em Santo Antônio da Alegria. De imediato a gente já vai para lá, né? Mas dependendo da gravidade da ocorrência, a gente tenta primeiro acionar os meios locais para resolver a demanda. Perfeito. E também a Bruna colocando aqui, né, uma questão interessante, né, que é sempre as chamadas ações de parceria, né? Por exemplo, a gente tem uma parte de atendimento de zona rural aqui que a usina também está envolvida e tem uma estrutura também de apoio, né? Então a gente também tem essa cooperação. Perfeito. São vários parceiros aí, inclusive, Luciano, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui do programa, da audiência. Na sexta-feira, agora às 9 da manhã, a gente tem uma reunião aí com todos os entes ligados aí na prevenção de incêndios. Então a gente vai ter uma reunião ali. Então deixa eu aproveitar e fazer um reforço aqui do chamamento. Defesa Civil Municipal, Guarda Civil Municipal, a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Meio Ambiente, a Estação Florestal ali que toma conta do nosso surto florestal, concessionária de rodovias, o DR e as usinas que tem aí os plantios aqui dentro, todos eles estarão presentes ali. A gente vai começar a discutir algumas ações preventivas aí com relação a isso esse assunto que a gente começou a tocar, né? Então, vários órgãos ali, vamos começar a trocar algumas informações, algumas ações preventivas para tentar minimizar aí ao máximo danos nessa época aí de estiagem que a gente tá chegando próximo aí já ao nosso período aí de estiagem, né? E isso, né? A gente tem um período aí de inverno seco, né? Que é uma combinação terrível aí para os incêndios, não é? Porque foi o que aconteceu naquele período há 2 anos atrás, né? A gente teve aí um período de geadas que secou a vegetação, né? E ainda mais do que o normal do período, né? E aí potencializou ainda mais os incêndios e é o que está se mostrando como tendência esse ano, né? A gente está no outono ainda, já está sentindo um friozinho, então já tem um índice alto de incêndios em áreas de entorno aí, que chama atenção, né? Se não começar as ações de prevenção agora, não se controla depois. Exato. Então a gente está tentando, vamos reunir aí toda essa rede de parceiros, vamos aí cada um dentro da sua área de atuação, vamos fazer as ações preventivas, por exemplo, vamos pedir aí para o pessoal das concessionárias de rodovias, fazer os aceros mínimos ali ao redor do leito carroçável, o Sindicato Rural de Batatais é um grande parceiro aí também nessa prevenção, né, com as orientações aí aos pequenos proprietários, os grandes proprietários, de fazer os seus aceros mínimos dentro das suas propriedades, protegendo aí a área de animais, protegendo edificações, protegendo as áreas de plantios e também fazendo aí a proteção às áreas de proteção as APPs ali dentro das suas propriedades, né? Então é muito importante também esse trabalho do Sindicato Rural junto aos pequenos proprietários. Então cada órgão dentro da sua esfera de atuação fazer ali procedimentos mínimos para a gente tentar amenizar aí passar por esse período sem grandes danos. Exatamente, né? Porque justamente, né? Às vezes o produtor rural vai lá, tem todo o investimento na sua área de proteção ambiental, né? De mudas, de cuidado, etc. Mas não faz o acero, né? E vem aí, perde tudo. Perfeito, acaba pecando na prevenção. Exato. Que é a parte mais barata que ele poderia ter feito ali em todo aquele processo daquele plantio dele, né? A parte mais simples que seria, ele pode estar perdendo tudo aí, o trabalho de toda aí uma safra. Guilherme colocando uma outra questão também, né? A gente está chegando aí mês de junho, com junho, festas juninas, infelizmente ações também, né, equivocadas aí que acabam colaborando com esses incêndios. Ele cita aqui o caso, né, de fogos de artifício e de balões, né? Se fala muito de balão no período, mas fogos de artifício também são elementos que causam incêndios. Sim. Eu vejo que de alguns tempos para cá, houve uma melhor conscientização. Claro que ainda existe muito, o problema dos balões, principalmente, realmente é muito sério, totalmente proibido, não se deve fazer uso de balões. Fogos de artifício
somente em locais apropriados, com toda a supervisão, mas também na medida do possível, até por outros fatores aí com relação a animais em si, podem ser evitados, né? Festividades a gente tem várias formas de fazer, né, Luciano? Então tem algumas formas que a gente se divertia antigamente, já não cabem mais para os dias de hoje. Vanessa colocando uma questão importante, a gente até falava disso no intervalo, né? Que são os laudos, a VCB, etc., né? Ela coloca que tipo de estrutura tem que ter esse laudo, né? A partir de quantos metros de construção, a quantidade de funcionários, enfim, toda empresa tem que ter uma VCB? Sim, são vários documentos, né? Dependendo do enquadramento daquela edificação, pode ser um CLCB, pode ser um AVCB. Muitas vezes é necessário ser feito um projeto técnico, outros não há necessidade do projeto técnico. Basicamente, uma divisão que vai facilitar um pouco aí o entendimento é uma área construída de 750 metros quadrados. Acima de 750 metros quadrados é necessário um projeto técnico, que já vai exigir um pouco mais de documentação e um pouco mais de sistemas de proteção, principalmente de acordo com a ocupação daquele local, né? Essas solicitações é tudo online hoje em dia, Luciano e telespectador. A gente tem o site do Corpo de Bombeiros, Via Fácil Bombeiros. Ali você vai ter todas as informações e todos os procedimentos a serem feitos para a regularização de qualquer estabelecimento, né? Vale ressaltar que aqui em Batatais, por ser uma estação de bombeiros, e uma estação de bombeiros é estritamente operacional, a gente não tem trabalho de serviço técnico, né? De atividade técnica, né? Então, todo o serviço de atividade técnica no Corpo de Bombeiros na região é em Ribeirão Preto, né? Então, qualquer tipo de dúvidas, qualquer tipo pode ser feita uma visita pessoal lá no balcão de atendimento para tirar algumas dúvidas a respeito disso. É feito diretamente lá em Ribeirão Preto, na seção de atividade técnica, lá no Jardim Irajá, Rua do Professor 1093. Né? Então, nem as vistorias aqui no município não é feito pela Estação de Bombeiros de Batatais, porque é uma unidade estritamente operacional. Perfeito. Mas é importante esse ponto, né? Quando a gente estava falando aí na questão de prevenção, né? Tem gente que vai adiando, né? Mas a gente também tem a questão de fiscalização de multas relacionadas a isso, né? Muitas vezes a pessoa reclama, né? Mas está tudo visando segurança. Sim, sim. A expedição do AVCB é apenas mais uma garantia que aquele proprietário tem que o seu estabelecimento está cumprindo tudo o que determina o decreto de proteção contra incêndio do Estado de São Paulo, não é? Muitas vezes a pessoa às vezes fala, é muito difícil conseguir, é muito difícil, dependendo da ocupação do seu estabelecimento, né, da função pelo qual você usa aquele local. É extremamente simples, muitas vezes você vai precisar apenas de placas indicativas, coisas mais simples. Como eu disse, quando você precisa de um projeto técnico, que aí é para empresas um pouco maiores, é que você vai ter um aumento ali dos sistemas de proteção. Alguma deles vai ter uma rede de hidrante, mas a maioria delas, né, é bem simples para você conseguir aí o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e, consequentemente, o auto de vistoria é um dos documentos que as prefeituras municipais exigem para o alvará de funcionamento. Muito bom. E de fato, né, acho que você coloca muito bem isso. Cada caso é um caso muito específico que tem que ser avaliado, etc., né, e adaptado, né, porque é aquela questão. Hoje, no projeto de construção, isso já é levado em consideração, né? No passado não era, então muitas estruturas têm que passar por adaptações. Exato, exato. Hoje em dia, já com a incidência aí do novo decreto, inclusive, teve uma recente atualização aí, já os engenheiros civis, principalmente, que lá desde o início da obra, eles já planejam essa obra, já prevendo também aí essas medidas de proteção contra incêndio, o que facilita muito posteriormente na hora de você conseguir efetivamente aquele documento. Não é? Antigamente, aí, poucos profissionais se preocupavam com essa área. Preocupava-se ali com a construção em si, e depois, na hora de fazer a regularização daquela situação com relação ao sistema de proteção contra incêndios, o proprietário tinha muita dificuldade, porque muitas vezes ele tinha que refazer muitas obras, quebra parede, abre porta aqui, para atender ao decreto estadual.
Exato, né? Então tem que ficar de olho nessas questões para não ter, de fato, dor de cabeça. Para não ter resserviço. Exato, né? Ter um estabelecimento funcional, etc. E mais do que isso, né? Eu acho que a gente tem que deixar muito claro para a cabeça das pessoas, né? Que a gente tem aí alguns casos icônicos do país, né? Recentemente a gente teve aí toda a questão com um documentário, seriado, a respeito, por exemplo, da Boate Kiss, né? Que não teria enfrentado aquela gama de problemas se estivesse dentro das normas. Exato, exato. Inclusive ali aquele caso da Boate Kiss, ele foi um marco ali em várias alterações nos decretos estaduais aí por todo o país com relação à prevenção de incêndios, né? Muitos materiais que os decretos anteriores permitiam, passou a não permitir mais, houve uma rigidez um pouco maior para que tragédias como aquela não voltassem a acontecer. Exatamente, exatamente. E de novo, naquele caso pontual, a gente pega aí uma questão humana, né? Que a gente estava falando agora há pouco de fogo de artifício, né? E de fogo de artifício sendo utilizado em um local completamente indevido. Perfeito, um local fechado, um local com vários tecidos ali, parece que era revestido com vários tecidos, vários materiais combustíveis e que culminou aí naquele incêndio de grande proporção. Muito bom. A Ângela também com uma questão interessante aqui, né, que é de fato o contato direto com a instituição e um problema que ela via matérias no passado, que eram dos famosos trotes, né, ou das chamadas indevidas, perguntando se isso ainda acontece. Olha, o Corpo de Bombeiros, por ter a gente tem hoje é centralizado o atendimento 193, né? Na verdade são regionalizados em cada um dos CBIs. No nosso caso, aqui na nossa área de atuação, a Central de Atendimento 193 fica em Bauru, né? Então, ainda existem trotes? Ainda existem, mas já houve uma evolução muito grande nesse sentido. Mesmo aqui na cidade, a gente já deslocou a viatura para locais em que, na verdade, não tinha nada. Ou a pessoa passa o endereço errado, e que isso também é um detalhe que a gente precisa conscientizar a população, ou realmente era uma situação de trote, não é? Então, vale ressaltar que, apesar daquela situação emergencial, daquela situação tensa que a pessoa está vivendo no momento de acionar o 93, que ela tenha calma para passar as informações necessárias com exatidão, principalmente um endereço com um número de referência e uma referência daquele local, não é? Para que efetivamente a gente chegue. Muitas vezes a pessoa naquele desespero daquela situação que ela está vivendo, ela quer só a pressa da viatura chegar no local, mas é essencial que ela tenha aí essa calma na hora de passar as informações que o atendente está passando para ela, não é? Mas com relação a trotes, melhoramos muito, mas ainda infelizmente há sim, Luciano. E é importante isso, né? Porque a informação passada correta, você vai com a equipe correta, se é necessidade de um apoio de um SAMU ou de outra estrutura, isso já é providenciado. Perfeito, você já aciona os recursos necessários, na verdade você está adiantando o processo daquele atendimento, né? E não como pode parecer para a pessoa ficar respondendo aquelas perguntas do atendente que está atrasando, não. A gente está deslocando o recurso exato para aquela emergência que ela está tendo no momento. Exato, né? Uma dica sempre, né? Assim, antes de ligar, a primeira coisa tenha ciência da sua localização, né? Você sabe o endereço de onde está, né? Tem as referências para passar. Se não tem, não adianta ligar, que você vai mais atrapalhar do que ajudar. Perfeito, perfeito. Muitas vezes a pessoa quer falar apenas que está aqui e dá um ponto de referência que só ela sabe, ou só aquela comunidade sabe, né? Então, muitas vezes o socorro não vai conseguir chegar. Então, essencialmente, numa situação de risco, procure se localizar aonde eu estou, qual que é o nome dessa rua, qual que é o número aqui de referência, para passar a informação precisa para que esse socorro chegue o mais rápido possível e com o recurso necessário para aquele atendimento. Muito bom. Bom, nós só temos a agradecer a participação aqui no programa, deixar sempre esse espaço de contato com a comunidade aberto, não é? E sempre desejar, né, que tenha o mínimo de chamadas possíveis, né? Que as pessoas entendam também o seu papel na prevenção, mas que possam sempre contar aí com esse apoio, com essa ajuda tão bem-vinda. Tá certo, Luciano, muito obrigado por esse espaço, obrigado à TV Educadora. Estamos sempre à disposição de vocês, da imprensa, de toda a população, em qualquer sinal, em qualquer situação de risco,
salvamento, incêndio, resgate, acione o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Estaremos sempre de prontidão para ajudar quem estiver precisando aí do nosso serviço. Muito obrigado, Luciano.